Muito bem, este foi o comentário do Igor Miller e agora a gente vai para a etapa dos destaques do esporte com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Boa segunda-feira para ti, Ragnar, e para todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma semana importantíssima, principalmente para os times de Erechim, mas também com campeonatos acontecendo já de uma forma gradual e voltando à normalidade, assim como foi lá no final de dezembro, no ano passado. E agora a gente começa falando do vôlei, né, que tem destaque por aqui. Isso aí. No ano passado nós tivemos novembro, dezembro, com várias competições municipais acontecendo e já previa janeiro, fevereiro e março, pelo menos o departamento de esportes do município, que isso ia continuar. E de fato nós já tivemos a realização da Copa Pré-Mirim e também ontem nós tivemos a realização do segundo Gran Slam Municipal, a segunda edição dessa competição, que foi quase que um micro-regional com equipes aqui de Erechim e também da região, contou com a participação de alguns municípios como Concórdia, Xanxerê, Marau, Chapecó, Getúlio, Passo Fundo. Nós estamos com a matéria aqui no nosso site com essa notícia. E a equipe do Raça Vôlei ganhou, ficou com a primeira colocação. Foram 8 equipes, o departamento limitou para apenas 8 equipes, para não ficarem até muito tarde no ginásio do Ser Atlântico, onde foi realizado esse campeonato. E, mais uma vez, bem sucedido com as premiações, todo mundo comemorou, foi um domingo para o voleibol muito bacana. E assim como foi na Copinha Pré-Mirim, como foi no segundo Gran Slam, as demais competições do município, isso é, Campeonato Municipal, primeira e segunda divisão no campo, bem como uma etapa que vai haver, juntamente com a Federação Gaúcha de Voleibol, a primeira etapa do ano no Circuito Gaúcho, que vai acontecer aqui em Erechim, deve contar com a participação do público e também com a participação de atletas e equipes, não apenas no município, mas também de fora, que movimenta muito não só a comunidade esportiva, como também todo o município, né, Ragnar? Muito bem, agora a gente fala sobre o Ipiranga. O que você tem a dizer do Canarinho hoje, Eric? Por falar em movimentação, quinta-feira é o dia que toda a torcida do Ipiranga está esperando ansiosamente, porque é a estreia do Gauchão contra o São Luís, 19 horas, vai ser bastante quente, como tem sido. Então, ao que tudo indica, nós teremos um jogo um tanto quanto tranquilo, né? O horário das 19 horas, todo mundo sabe que o Colosso da Lagoa é um estádio muito frio, né? Mas nesse primeiro momento no Gauchão vai ser bem tranquilo quanto a isso. E os ingressos já estão à disposição da comunidade, R$50 para quem quiser comprar nas arquibancadas. É bom lembrar que idosos, estudantes pagam metade do ingresso, então é R$25. E na sexta-feira nós tivemos o início da comercialização dos ingressos para o jogo entre Internacional e Ipiranga, jogo muito esperado, que acontece no dia 5 de fevereiro. 1.000 ingressos foram colocados à venda, mas ontem o presidente Adilson já nos informou à imprensa que a venda dos ingressos está bem encaminhada. Então, dos 1.000 ingressos que estavam à disposição, restam 800, porque 300 já foram vendidos. E correspondem tanto para o lado da torcida do Inter, para quem quiser assistir com a camisa do Inter, e quem quiser assistir com a camisa do Ipiranga, esses ingressos ao valor de R$80. São ingressos antecipados para as cadeiras superiores, 250. Um pouco salgadinho, mas acessível. E é bom lembrar que esses ingressos estão sendo comercializados de forma antecipada. Então o pessoal já pode adquirir seus ingressos, a Secretaria do Clube também em alguns pontos específicos. E depois que esse limite for esgotado, dos 1.000 ingressos, aí o valor vai ser um pouco maior, né? Possivelmente esse valor deve aumentar. É bom lembrar que quem já tem seu ingresso para quinta-feira precisa ter o uso da máscara e também a apresentação do comprovante vacinal é obrigatória para acesso ao estádio. Tá certo, então. E falando da dupla Grenal, qual a expectativa para esta semana, Eric? Muitas informações, desde a última sexta-feira, quando no Virando o Jogo nós falamos muito a respeito da saída do Douglas Costa, que de fato caiu como uma bomba no noticiário, na imprensa da capital e também em todo o país. E, ao que tudo indica, o Jean Pierre, que já havia sido descartado, está com um negócio bastante encaminhado para o futebol turco. Esses dois jogadores saindo compreendem aquele processo de reformulação em que o Grêmio fez, liberando quase que 14 jogadores. Nós vamos falar muito a respeito disso, Ragnar, no programa Virando o Jogo. Não apenas isso, porque o Internacional, depois de tanto levar chapéu, deu um chapéu no River Plate, porque está um contrato pré-assinado, um lateral direito, uma posição que inclusive foi exposta pelo departamento de futebol
inclusive pelo próprio Paulo Brax, que é o diretor executivo do Internacional, na chegada de Alexander Medina com uma posição que era prioridade, bem como volante, 2 pontas e um centroavante. O centroavante chegou, Wesley Moraes. O Inter ainda busca um volante, mas o lateral direito, que era uma peça fundamental, o Fabrício Bustos, do Independiente, já tem contrato pré-assinado Internacional, está com muita intensidade tentando trazer o jogador não na metade do ano, que é o que prevê esse pré-contrato, mas sim agora, imediatamente, para quem sabe brigar para se titular no lateral direito. Mas nós vamos falar muito a respeito de Grêmio, Internacional, Ipiranga, e esse última semana decisiva para o Gauchão, que começa oficialmente na quarta-feira, no programa Virando o Jogo de hoje às 5 horas, Aguinar. Tá certo, muito obrigada, Eric, pela sua participação. Muito obrigado para o pessoal que esteve na nossa companhia, um abraço para ti e para todo mundo.